E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo do Início com Daniel Xavier. Essa é mais uma aula de Excel básico. Então, bora começar. E o que vamos aprender hoje? Na aula de hoje eu vou falar sobre operações. Vamos abordar as operações absolutas e as operações relativas. Vamos entender a diferença na prática. Olha só, essa é a minha última tabela que eu estarei digitando com vocês. Na próxima aula eu estarei mostrando como fazer o download das demais tabelas. Vamos aprender a mexer com fórmula e na tabela que eu mandar para vocês, vamos trabalhar até o final do curso, ok? Bora começar. Olha só, vou pedir para vocês estarem abrindo aí o seu gerenciador de arquivos, o explorador de arquivos. Você pode segurar o botão Windows, que é a janelinha do seu teclado, uma vez a letra E. Ou aqui na barra de tarefas tem uma pastinha amarela, só dá um clique, ok? Então, após fazer isto, eu criei uma pasta em documentos chamada curso Excel, ok? O de vocês devem ter criado uma pasta aí para estar organizando o arquivo. E olha só, eu criei com vocês um arquivo chamado Trabalhando com Mesclagem, não foi? No caso, já vou colocar a quarta tabela nesse arquivo, eu não quero mais esse nome. Então vou clicar com o botão direito aqui, opção Renomear, beleza? Opção Renomear. Conseguem visualizar aí? Olha só, penúltima opção, Renomear. Cliquei e vou colocar o nome planilhas do curso de Excel básico com Daniel, ok? Então esse é o nome que eu dei. Vocês podem digitar o nome que vocês preferirem, mas eu vou deixar com esse nome aqui e vou abrir essa minha pasta, ok? E olha só, na aula passada nós montamos uma tabela de formatação de número e de auto-preenchimento. Eu vou avançar, eu vou criar uma nova planilha no sinalzinho de mais. Notem que eu cliquei no sinalzinho de mais, apareceu uma nova planilha. Ué, mas planilha 1, sendo que já é a quarta planilha que eu crio? Sim, porque é a primeira planilha do dia. No caso, não tem mais nenhuma chamada planilha 1. Então, como é a primeira do dia, ele colocou com esse nome. Então, aqui, essa planilha, eu vou clicar com o botão direito, opção Renomear. Eu vou chamar de Trabalhando com Fórmulas, ou operações, melhor, operações. Na tabela operações, notem que eu vou aumentar o zoom aqui embaixo, o sinalzinho de mais, vou aumentar o zoom para que todos consigam visualizar de uma forma melhor. E se vocês notarem, no Excel eu criei duas tabelas, uma chamada tabela absoluta e a outra tabela relativa, ok? Então, vamos lá, para facilitar o nosso entendimento. Vou chamar de tabela absoluta e vou pressionar Enter. A primeira opção da tabela, se vocês notarem, é operação, valor 1, valor 2 e resultado, ok? Então essa é a primeira linha depois do título. Então eu chamei de operação, valor 1, vou dar um espaço valor, espaço 1, e olha só, eu não preciso digitar o valor 2. Notem que na aula passada eu falei de auto-preenchimento. Da alça de auto-preenchimento, no caso aqui tem o valor 1, o próximo vai ser valor 2, o que eu posso fazer? Então eu posso dar continuidade, ó. Clico no auto-preenchimento e levo para a minha direita. Ah, mas funciona para o lado também? Sem problema.
Funciona para o lado, ou para baixo, ou para cima, depende da sua necessidade. E por último, resultado. Ok? E notem que eu criei uma tabela chamada absoluta e vai ter adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Ok? Vou mostrar para vocês como faz potência em Excel também. Então, adição 7 e 3, ok? Depois, subtração. Os valores que eu coloquei foi 9 e 4. 9 e 4. Multiplicação. Os valores que eu coloquei foram 6 e 3. 6 e 3. E olha só, divisão. Divisão. Meu valor de divisão 24. O valor 20 e depois o valor 4. Potência foi 3 e 3. Ok? Então, olha só. Notem que o multiplicação acabou pulando. Então, quando eu coloquei o valor 6 aqui, automaticamente ele sumiu. Eu vou aumentar um pouco a coluna para aparecer multiplicação. Olha só. E também vou fazer o seguinte. Vou mesclar a primeira linha. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o mouse em cima de tabela absoluta na coluna A, linha 1. Na célula A1, clico seguro, arrasto até a coluna D. Olha só, vou mesclar e centralizar. Vou clicar direto no botão, não preciso clicar na setinha. Ele já mesclou. Vou selecionar a primeira e a segunda linha e vou colocar em negrito. Então, notem que ele já colocou em negrito. Vou selecionar toda a minha tabela e vou aplicar bordas. Clico na setinha de bordas, opção todas as bordas. Galera, não estou dando muito zoom, justamente porque nós fizemos em 2, 3 aulas essa mesma função. Então, quem está perdido nessa aula, eu recomendo voltar na aula anterior para estar visualizando como foi mesclagem, como trabalhar com negrito e assim sucessivamente, ok? Olha só, a próxima tabela é a tabela relativa, só muda o que? O título. Então eu vou selecionar a minha tabela de tabela absoluta até potência, Ctrl C. Notem que ficou com uma borda se mexendo aqui, vamos se dizer, de seleção nessa tabela. Justamente por quê? Porque eu dei um Ctrl C. E vou fazer o seguinte, vou clicar na coluna F, linha 1. Se eu clicar com o botão direito, escolher a opção colar, ele já vai colar. Ó. Repare que no Excel eu tenho várias opções de colar. Colar valores, o primeiro é colar, que ele vai colar exatamente o que você copiou. Colar valores, colar fórmula, no caso nós não temos, transportar, e assim sucessivamente. Transpor, no caso, e assim sucessivamente. Copiar só a formatação, colar vínculo. No caso, eu vou escolher a primeira opção, colar. Vou aumentar um pouco a coluna F. E olha só, se eu colocar aqui tabela, ele vai apagar o que tem. No caso, eu preciso só trocar a opção absoluta. Olha como que eu vou fazer. Eu clico na célula que eu quero e notem que você tem a barra de fórmula. Está escrito aqui, tabela absoluta, ok? Eu vou trocar esse nome para tabela relativa. Eu posso clicar aqui em cima, ou se você preferir, é só clicar na célula e pressionar uma vez a tecla F2 do seu teclado. E ele já vai fazer o cursor editar. Eu vou apagar e colocar relativo. Ok? Então, vamos entender como que é o nosso trabalho no dia a dia com o Excel. Então, eu vou dar início a fórmulas, as operações. Beleza, galera? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é,
eu consigo fazer a adição no Excel. Então, vou começar pela tabela absoluta, beleza, galera? Na tabela absoluta, repare que eu tenho o valor 1, que é 7, e o valor 2, que é 3. Eu preciso somar os dois valores. Então, para que eu inicie uma fórmula no Excel, sempre vai começar com o sinal de igual. Então, pressionei uma vez o sinal de igual. Fica ao lado esquerdo da tecla Backspace aí no seu teclado, ok? Então, bora lá. Isso é porque eu estou trabalhando com o notebook, mas no caso de vocês, fica na parte superior aí do teclado do computador, ok? Então, vamos lá, prosseguindo. Coloquei o sinal de igual. Como eu estou trabalhando com a forma absoluta, eu vou colocar aqui 7, coloquei o número 7. O sinal de adição em Excel é o sinalzinho de mais, então vou colocar o sinal de mais. 7 mais 3 no caso. Se eu pressionar a tecla Enter, ele vai me retornar o resultado. Beleza até aí? Então, agora vamos fazer novamente, só que agora eu vou para subtração. Comecei a minha fórmula, igual, vou pegar o primeiro valor que é 9, só que eu vou subtrair menos 4. Pressionei a tecla Enter, ele vai me retornar o resultado 5, ok? Vou fazer a multiplicação. Coloquei o sinal de igual, preciso pegar o primeiro valor, que é 6. O vezes no Excel é o asterisco. Então, pressionei uma vez a tecla com o asterisco. E olha só, me apareceu, vou pegar o segundo valor, que é 3. Pressionei Enter, resultado é 18. Agora a divisão, vamos ver, igual, peguei o valor 20, digito o 20 e divido, que é a barra, divido por 4. Ele vai me retornar o resultado 5. E potência, galera? Como que eu faço potência em Excel? Potência nada mais é que 2 elevado ao quadrado e assim sucessivamente. E no caso está pedindo que minha potência é potência ao cubo, né? 3 elevado ao cubo. Não é isso? Como que eu vou fazer potência? Em Excel, eu vou fazer da seguinte forma. Coloquei o sinal de igual, pego o primeiro valor. Potência, você vai colocar o acento circunflexo. É exatamente o chapéuzinho. Segurei o Shift. Ao lado direito do C cedilha tem um chapéuzinho aí, o acento circunflexo. Ah, pressionei uma vez, não apareceu. Pressiono uma vez a tecla de espaço. Ou se você preferir, pode fazer isso aqui, ó. Pressionar 2 vezes o acento e depois apagar uma vez, ok? Deixar 1. Eu prefiro pressionar uma vez o acento e dar um espaço, ok? Apareceu o acento circunflexo aí, vou colocar o valor de elevado. Então fica 3 elevado ao cubo. Vai me retornar 27. Esse é o valor absoluto, galera. E qual é o problema do valor absoluto? Vamos se dizer que eu preciso mudar os valores da coluna 1. E aqui não é mais 7. Eu precisava colocar 9. Aqui no lugar do 9 eu precisava colocar 3. E aqui no lugar do 6 eu precisava colocar o valor 8. Olha só. Então o que que acontece? Eu mexi nos valores e não me mudou o resultado. Eu teria que mudar aqui no valor e depois editar cada fórmula. Para eu editar a fórmula, repare que está aqui em cima na barra de fórmulas também. Ou, se preferir, tecla F2. Eu teria que mudar aqui, ó, 9. Isso iria me dar um grande problema, por quê? Imagina a demora para fazer isso. Então, pensando nisso, o Excel tem uma forma de se trabalhar chamada forma relativa. Vamos entender como funciona a forma relativa? Na forma relativa, ao invés de apontar os valores,
eu trabalho com as células que os valores estão. Então, olha só, funciona da mesma forma que a absoluta. Eu começo com o sinal de igual, só que ao invés de colocar os valores manualmente, eu falo, ó, eu quero o valor 1. Repare que no meu caso aqui, aconteceu o que? Ficou G3, coluna G, linha 3, só que eu quero somar, não é isso? Coloquei o sinalzinho de mais e olha só, peguei o valor 3, que está na coluna H, linha 3. Repare que o Excel ainda mudou até a cor para facilitar a minha vida. Ok? Então ele me mostra o que foi selecionado. No caso eu sei que eu selecionei a coluna G3 e depois a célula H3. Pressionei a tecla Enter, me retornou 10. E no caso, se eu precisasse mudar aqui, ao invés de 7 fosse 9, automaticamente muda o valor. Por quê? Eu estou trabalhando no formato relativo. Ao invés de eu apontar valor, eu estou falando o que tiver na célula G3 mais o que tiver na célula H3. Claro isso, galera? Se eu for descendo, vou fazer a mesma coisa com subtração. Igual, ao invés de colocar o valor 9 manualmente, eu faço. Clico no valor, que é a célula G4, menos a célula H4. Pressionei Enter e retornou o resultado. Se eu mudar o 4 aqui para 5, automaticamente me muda o resultado. Ok? Mudei para 7. Vou fazer a mesma coisa com multiplicação. Igual, pego o primeiro valor, que é o 6, G5, vezes H5. E olha só, pressionei Enter, me retornou o valor. Ah, não era vezes 3, era vezes 4. Pressiono Enter, ele me retorna o resultado, ok? Mesma coisa aqui em cima, aqui na próxima. Igual, pego o primeiro valor, divido, que é a barra, por 4. Ah, mas não era 20, e sim 25. Opa, coloquei um 45 aqui, não tem problema. Vou voltar, 25. Então, 6,25. Vou para o próximo. Olha só, a potência. Posso fazer a potência? Igual. Pego o primeiro valor, que é o 3. Acento circunflexo. Ah, não apareceu nada. Shift, o acento. Não apareceu, dou um espaço. Pego aqui o segundo valor. Pressiono Enter. Então, olha só, galera. Esse foi o formato relativo de se trabalhar. Notem que agora eu posso mudar os valores e automaticamente ele me dá o resultado. Facilita muito a nossa vida na hora de trabalhar. Durante o curso, nós iremos trabalhar muito com o formato relativo. É muito raro utilizar o valor absoluto, ok? Então, no decorrer do curso, nós iremos trabalhar com todas essas opções, vamos fazer mais tabelas, vamos estar fazendo mais fórmulas para assim ver funções e assim por diante. Galera, eu vou salvar aqui o que eu fiz. Olha só, ao invés de ir no arquivo salvar, eu posso também segurar a tecla Ctrl, uma vez a letra B. Ctrl B. Eu salvei o que eu fiz, ok? Galera, vou finalizar a aula de hoje, espero que tenham gostado. Na próxima aula eu vou explicar de onde vamos baixar os arquivos para poder sim trabalhar só com fórmulas e digitar menos tabela, ok? Espero que tenham gostado, curtam o nosso vídeo, deixem um comentário e até a próxima!